A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar sequência aos nossos estudos nas Epístolas Paulinas, de número 3, 1 e 2 Coríntios, a disciplina na igreja e o ministério evangélico. Vamos dar sequência aí no capítulo, ou melhor, na lição de número 5, dando sequência aí dos nossos estudos aí, das nossas videoaulas aí. A relação entre amor, profecias e línguas aí no 1 Coríntios, no capítulo 13 até o capítulo 14, né? Vamos estar aí discorrendo aí 2 capítulos aí da lição de número 5, né? Recapitulando que fizemos aí a videoaula da lição de número 4, falando aí sobre dons espirituais, falando aí sobre os dons como equipamento da igreja aí, né? São equipamentos que Deus deixou para a igreja para funcionamento aí e manutenção e para uso e exercício de uns para com os outros aí, os dons espirituais como equipamento da igreja, né? E agora na lição de número 5 vamos falar aí da relação entre o amor e a profecia e línguas. Parece aí que Paulo dá uma pausa aí na ministração, no ensino sobre dons espirituais. Parece que Paulo dá uma pausa aí e logo no capítulo de número 14 ele retorna aí o estudo sobre dons espirituais, né? Então no capítulo 13, a qual nós iremos começar a falar, ele fala aqui, a epígrafe do nosso texto diz que o amor é o exercício dos dons, ou melhor, o amor e o exercício dos dons, né? Vamos discorrer aí sobre o capítulo de número 13 da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos fazer uma leitura bíblica no capítulo de número 13, para podermos aí dar sequência aí na nossa fala e para nosso entendimento também. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. O amor, ou melhor, a caridade, é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se suporta com indecência. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. E não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em partes profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é e em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade.
essas três, a maior desta é a caridade. Louvado seja Deus por isso, por essas palavras aqui. É muito interessante que Paulo faz essa interrupção para poder estar falando sobre o amor, né? Algumas traduções vai falar de amor, outras traduções vai falar de caridade. Esta que eu estou usando aqui é uma revista corrigida e ela vai tratar, como nós falamos aqui, nós já lemos, vai falar do amor como caridade, né? Substitui a palavra amor aqui por caridade. E em outra aula já falamos aí, já discorremos sobre o que é caridade, né? Só recapitulando, lembrando que caridade, em alguns pontos da Bíblia, Paulo usa, ou o tradutor, ou o escritor, ele entende que coloca, inverte ou troca a palavra amor por caridade e caridade por amor. Lembrando, nós já falamos sobre isso, mas só para recapitular aí os nossos futuros doutores aí, os nossos irmãos e irmãs, o que é caridade? Caridade é o amor em ação, né? É a prática do amor. Porque que o escritor, neste ponto, este tradutor, neste ponto, ele vai traduzir o amor por caridade. Ele não troca ou substitui, mas ele usa a palavra caridade. Por quê? Vale lembrar que no princípio da epístola, no capítulo 1 da primeira epístola, Paulo vai dizer que os coríntios tinham todos os dons espirituais. Tinham todos os dons e Paulo diz que é louvável, ou melhor, Paulo não louvam eles por eles terem todos os dons. Tinha conhecimento, tinha profecia, tinha dom de línguas, variedade de línguas, tinha interpretações, tinha interpretação, tinha profecia, tinha todos os dons. Porém, lhe faltava uma coisa, o amor, que aqui é traduzido por caridade. O que é esse amor que é traduzido por caridade? É o amor mútuo, né? Em outras lições aqui, observamos e vemos que os coríntios não tinham amor uns para com os outros, né? Não tinham, não tinham por causa das suas ações, por causa das suas atitudes, né? Não tinham consideração um para com os outros, né? Então, chega nessa altura do capítulo, ou do livro, que Paulo vai dizer, Paulo para dizer dos dons espirituais, Paulo para dizer, para falar que o amor é superior a todos os dons. Se Paulo está dizendo, é simples, fácil de entender, que às vezes passa desapercebidos aí aos nossos olhos aí numa leitura devocional. Mas numa leitura científica vamos compreender e entender que quando Paulo está dizendo que os dons espirituais é inferior ao amor, quer dizer que eles não tinham amor. E o escritor aqui ele vai traduzir o amor por caridade. Se ele está traduzindo amor por caridade, fazendo essa troca de palavras aí, é plausível entender que eles não tinham amor um para com os outros, ou seja, o amor deles não era progressivo. Não era progressivo. Não era como a igreja de Tessalônica, quando Paulo escreve a Tessalônica, vai dizer que o amor entre eles crescia mais e mais, e por causa disso, Paulo não necessitava mais de falar, mas as pessoas vinham falar de como cresceu o amor para uns para com os outros ali em Tessalônica. Também Paulo faz uma ressalva lá na carta de Efésios, quando ele diz que a fé deles se espalham pelo mundo, né? E da fé e do amor entre eles, Paulo não necessita mais de falar, porque é Paulo agora que recebe a notícia da fé e do amor crescente que eles têm uns para com os outros. Mas aqui em Corinto, não. Aqui na igreja de Corinto, por eles terem
todos os dons, por eles ter várias ênfases aí em dons espirituais, porém Paulo não os louvam. Por quê? Porque a prática, a ação do amor não é vista. E Paulo vai dizer que a ação do amor, ela é superior a todos os dons. Ou seja, o amor uns para com os outros é muito maior do que falar em línguas. O amor entre os irmãos é muito maior que o dom de profecia. O amor entre os irmãos é muito maior do que falar em línguas. Se bem que Paulo deixa bem claro no capítulo de número 12 que quem fala em línguas edifica a si próprio. Né? Se não tem interpretação, edifica a si próprio. Agora, quando tem interpretação, aí edifica a igreja. Paulo deu esse ensinamento aí no capítulo de número 12. Agora, no 13, ele vem dizendo que nada disso é superior ao amor. Ou seja, nada disso vale mais do que o amor de uns para com os outros. Ou seja, a ação do amor é superior aos dons espirituais, né? É superior aos dons. E é muito interessante, classifica-se por duas razões que o amor é superior aos dons espirituais. Veja bem, Paulo desmistifica que esse equívoco, ou seja, vale lembrar que como eles tinham todos os dons espirituais, é notório de pessoas que têm dons espirituais achar que é superior às outras pessoas, né? É superior a quem, né, não tem um dom evidente, mas todas as pessoas elas têm dom. O Espírito Santo usa cada um da sua forma. O Espírito Santo usa cada um conforme a própria pessoa. Então, todos têm, né? Falta algumas pessoas se descobrir, não desenvolver, mas às vezes as pessoas têm um dom e acham que não é dom. Mas Deus tem dons derramados para a sua igreja. Então, isso aconteceu na igreja de Corinto. Né? Por ter dons de variedade de língua, por ter dom de profecia, dom da fé, dom da ciência, dom do conhecimento. Tinha aquelas manifestações de dons ali, achavam que eram superiores, né? Achavam que eram superiores, mas Paulo vem desmistificando isso, né? Paulo vem desmistificando isso no texto que nós lemos aqui. Nos textos que nós lemos aqui, mostrando que o amor é superior aos dons. O amor é melhor que o dom de línguas, está lá no capítulo 13, verso 1. O amor é melhor que o dom de profecia, está lá no versículo de número 2. O amor é melhor que o dom de profecia e de conhecimento, está lá também. O amor é melhor que dom de milagre, está lá também. E o amor é melhor que o dom de contribuição sacrificial. Né? O amor é melhor. Amor é melhor do que eu entregar o meu corpo ao martírio. Paulo que está dizendo isso nos 3 primeiros versículos a qual nós lemos aqui. Paulo vai dizer que o dom, o amor, ele é superior aos dons espirituais. É superior a falar em línguas, superior à profecia, superior a conhecimento, superior à fé, superior até contribuição sacrificial, superior até o martírio. Né? Até o martírio, é isso que ele diz ali, né? Ainda que eu levasse, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado sem amor, né? Não valia para nada. Agora, o amor é superior por 2 razões. Pelas suas qualidades e pela sua perenidade. Veja bem, os dons espirituais cessam
Paulo disse aqui que os dons espirituais cessam. O amor não, o amor continua. Né? Eles são apenas para essa vida, como no capítulo de número 12 que nós estudamos aqui na lição de número 4, que os dons espirituais são equipamentos espirituais para a igreja, né? Para a igreja. E eles vão cessar, eles são para agora, são para esse tempo, são para para as coisas aqui nesse mundo, neste plano terreno. Neste plano terreno. Então, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos entender que os dons espirituais são para essa vida. Eles cessam, eles vão cessar. Paulo diz aqui no texto que nós lemos que eles vão cessar. Que eles vão cessar porque eles são para manutenção, que eles são como equipamentos aqui para a igreja. Eles são para a igreja militante, para a igreja ir avante. Porém, o amor é triunfante. Porém, o amor é triunfante. O amor ele é transcendente à história. Ele é eterno. Ele é eterno. Ele é lá antes da criação do mundo. Ele é lá, vem lá da eternidade. Por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. E se Deus é eterno e Deus está na eternidade, o amor vem lá da eternidade e vai prosseguir pela eternidade. Por quê? Porque Deus é amor. E Deus é eterno. Então, o amor ele é triunfante. Ele transcende a história. Ele é eterno. Então, meus irmãos e irmãs, é muito interessante aí praticar o exercício do amor, né? Exercitar o amor, né? Por quê? Porque o amor é superior aos dons espirituais. Frisa bem isso. Por que ele é superior aos dons espirituais? Porque ele cessa na eternidade. Porque ele é para esse plano. Os dons espirituais é para agora. É para agora, para esse plano terreno. É para manutenção. É um equipamento espiritual para a igreja. Agora, o amor não. O amor é eterno. O amor vai transcender aí, ou melhor, ele transcende a história. Então, vale frisar muito bem isso aí. Então, o que Paulo frisa, ele para, ou melhor, ele pausa o ensino sobre dons espirituais no capítulo 12 até o capítulo 14, e bem no meio ele diz isso. Ele vem falar um capítulo só sobre o amor, ou melhor, sobre a ação do amor, o amor em ação. Então, por quê? Porque os coríntios tinham todos os dons, tinham todas as variedades de língua, tinha dom de interpretação, porém faltava o amor. Lembrando que a temática do nosso estudo é disciplina e ministério. Disciplina e ministério na igreja de Corinto. Meus irmãos? Então, é bem interessante nós, igreja do Senhor, futuros obreiros e obreiras, frisar bem isso, ter isso em mente, que dons espirituais são só para esse plano terreno, são só para agora. Ele não vai para a eternidade. Lá na eternidade não precisa de dons espirituais. Lá na eternidade não vamos precisar, tá bom? Não vamos precisar de dons espirituais, porque nós vamos estar lá na eternidade, vamos estar com o Senhor, né? Não precisamos disso. Não precisamos desses equipamentos, né? Que na eternidade não precisaria. Então Paulo escreve por quê? Porque havia um complexo de inferioridade na igreja, um complexo de superioridade, um complexo de inferioridade em relação aos dons espirituais, né? É aquilo que eu disse a priori.
na igreja de Corinto, por eles terem vários dons, por eles terem muitos dons, por eles terem bastante conhecimento, né, por eles terem fé também, mas faltava a ação. Achavam que eram superiores a algumas pessoas, a superiores àqueles que não desenvolviam dons, ou melhor, achavam que não desenvolvia, ou achavam que não tinha, porque o ser humano é muito visual, né? Ele é muito visual. Não podemos medir a espiritualidade das pessoas pelos dons que ela exerce, né? Voltando, recapitulando também aqui, para pegando o fio de meada, na carta de Paulo aos Coríntios, aqui nós já observamos que a espiritualidade de Corinto, da igreja de Corinto, era zero. Tinha todos os dons espirituais, tinha dom de profecia, porém a sua espiritualidade era zero. Por que era zero? Porque vivia na ação e na prática do pecado, não corrigia o pecado, não corrigia o pecado, né? Viviam ali em contendas, viviam aí contenda entre irmãos. A espiritualidade era zero. Então não podemos medir a espiritualidade da igreja pelos dons que ela exerce. Não podemos medir a espiritualidade das pessoas pelo dom que ela exerce. Não. Dom Deus dá. Deus dá para manutenção, como equipamento espiritual. Não é termômetro de espiritualidade. Não é termômetro para ser de dizer que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Não. Isso não é termômetro para medir se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, não. É uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não vive na prática do pecado. E Coríntios vivia na prática do pecado. Vivia na conformidade com o pecado. Vivia na conformidade, vivia não coibindo o pecado, a tal ponto que lá nós já falamos aí, já lemos também do moço que se deitava com a mulher do seu pai, e a igreja não corrigia. E também do problema que eles tinham na ceia. E também do problema que eles levavam os seus irmãos em questões a tribunais mundanos. Então, a espiritualidade daquela igreja era zero. Era zero. E Paulo vem reforçar isso